Eu tinha 10 anos, mas depois eu fui me adaptando, fui achando o meu espaço no sonho e hoje eu tô aqui e quero comprar um automóvel para ter só o meu. Estão me ouvindo? Ok. Para quem já nos conhece, olá, gente querida! Nós somos o antigo Mandar Amor em Família, que agora é o All for a Dream. Meu nome é Guacira, eu sou paulistana, tenho 56 anos, sou formada em administração. Eu sou Gianluca, sou italiano, 55 anos, sou um programador. Eu sou a Gabriela, eu tenho 17 anos e eu sou estudante. Eu sou Gregory, sou italiano, tenho 14 anos e sou estudante. Ok. Estão conseguindo ouvir bem? Ok. Nós vivemos há 4 anos na estrada, já não temos mais CEP. Optamos por uma vida o mínimo possível, para poder a gente ter mais tempo de aproveitar a vida e poder curtir os nossos filhos. Nós saímos de casa no dia 17 de março de 2018, a bordo deste motorhome aqui, que nós chamamos carinhosamente de Gypsy 1, que seria Cigano 1, e que está, para quem já deu a volta na feira, está à venda aqui na parte dos lados da feira. Porque nesses 4 anos a gente resolveu mudar um pouco o nosso projeto e passar de um ônibus para um caminhão, que está aqui fora, na área aqui dos palestrantes, saindo desse portão, e vocês podem visitá-lo se quiserem. Nós resolvemos viver na estrada porque a gente tinha uma vida muito agitada, só trabalhávamos. A gente morava numa casa, num condomínio fechado, com 4 dormitórios, 4 banheiros, 1000 metros quadrados de terreno, mas não sobrava tempo para nada. Nosso tempo era trabalhar para pagar as contas da casa. E no fim, nem férias praticamente a gente conseguia fazer. E a gente ficou rodando por 9 meses direto, até que a gente deu aqui a primeira palestra, né, sobre o Motorhome 2018. E a gente vai passar um videozinho aqui para vocês, rapidamente, para vocês entenderem um pouco sobre a nossa viagem, e depois a gente retoma a palestra. Quem estava na primeira palestra em 2018 já deve ter visto esse vídeo, mas vale a pena ver de novo. É um vídeo que mostra uma pequena parte dos lugares pelos quais a gente passou durante os nossos 30 primeiros meses de viagem. Inclusive tem uma foto ali no nosso banner da nossa primeira palestra. Ali, nesse banner aqui, que é a nossa primeira palestra. Esse é o logo do primeiro projeto, que era Mandar Amor em Família.
Coloca as duas fotos do Gypsy 1. Então, nós saímos de Piracicaba, interior de São Paulo, em março de 2018. No dia que a gente saiu, já faziam 3 anos que a gente estava se preparando para essa vida. A ideia partiu de mim, da maluca aqui. Eu levei 2 anos para convencer o italiano aqui. E nesses 3 anos a gente colocou a nossa casa à venda. Uma casa grande, 4 dormitórios, 4 banheiros, um condomínio fechado. Só que eu não era feliz ali, porque eu não sentia como minha casa. E um dia, assistindo um programa de viagem, me veio essa ideia de, por que não ter uma casa que já andasse, que estaria, entre aspas, de férias, porque tendo um quintal novo a cada dia, mais ou menos como se você estivesse de férias. E a família estaria junta, reunida, os filhos, eles crescendo numa vida diferente, como vocês viram no vídeo, e a gente teria mais tempo também um para o outro. Nosso trabalho podia ser feito pela internet, e assim nós decidimos sair. Durante 3 anos a gente fez o que vocês estão fazendo aqui, visitar feiras, procurar informações, só que há 6 anos atrás tinha um pouco menos de informações, não tinha tantas famílias viajando, e a gente ficou batendo de lá para cá para poder decidir o que a gente queria. Procurando pela internet, eu descobri uma família que em 2002, 2003 e 2004 havia dado a volta ao mundo, com um ônibus um pouco maior do que o nosso, 10,5 metros, e que tinham se mudado para os Estados Unidos. Entrei em contato com eles, foram muito gentis, nos passaram todas as informações, e a partir daí começou o sonho de querer um motorhome como esse, um ônibus para a gente poder caber a família inteira, né, todo mundo ficar confortável. Depois conhecemos uma outra família que já esteve em outras feiras aqui, que é a família Pelo Mundo, que é de Brusque, que deram a volta ao mundo em 65 países com uma van, com 2 crianças pequenas. E a partir daí a gente foi conhecendo um monte de gente e tomando todas as informações que a gente podia. Como eu disse, nós colocamos a nossa casa à venda, mas infelizmente levou 4 anos para ser vendida, e no meio disso o sonho começou a se frustrar. Até que um dia a gente resolveu vender um outro terreno que a gente tinha para finalmente comprar o Gypsy 1. O Lucas só aceitou viajar quando ele tivesse condições de ter um trabalho online. Eu já trabalhava em uma firma fixa e precisou adaptar o meu trabalho com a viagem. Consegui adaptar trabalhando remotamente através da internet, com o consenso do meu chefe, consegui abrir uma empresa. Fiquei prestador de serviço através da internet a minha antiga empresa. E as crianças, no início, eles tiveram uma aceitação porque eram pequenos, e eles vão explicar para vocês como é que foi que eles viram toda essa loucura da mãe deles de querer viajar. Então, no começo foi no primeiro dia, na verdade, quando ela fez a reunião, que a gente sentou na mesa, eu fiquei meio assim, né? Tipo, eu nunca tinha ouvido falar disso. Motorhome era o máximo que eu já tinha ouvido falar que existiam, né? E eu já tinha acampado uma vez, tipo, um motorhome de amigos, tal, no final de semana. Mas depois, com o passar dos dias, ela foi, né, conversando, convencendo, assim, e depois da primeira semana, mais ou menos, eu tava dentro já da viagem. E comecei, porque antes eu pensava, né, nos amigos, eu tinha 10 anos, mas depois eu fui me adaptando, fui achando o meu espaço no sonho, e hoje eu tô aqui e quero comprar um motorhome pra ter só o meu. Quando ela falou pra mim a ideia de dar a volta ao mundo, eu topei logo na hora. Eu tinha 7 anos naquela época e eu realmente tinha gostado muito da ideia, porque era uma coisa totalmente nova pra mim, eu nunca tinha ouvido falar disso.
e, sabe, crianças, tipo, amam coisas novas, então seria um jeito de conhecer o mundo, de conhecer coisas que eu nunca fazia ideia que existiam, de tipo de civilização que existia. E, sinceramente, eu não me arrependo de ter falado sim aquele dia. Os nossos filhos estudavam na escola mais cara da cidade, eles tinham um ensino tradicional. A Gabi, além da escola deles, era bilíngue também, então eles faziam o período da escola e ainda ficavam mais de uma hora para fazer as lições em inglês. Depois nós éramos sócios de um clube e a Gabi fazia balé, violão, natação, pintura, e o Gregory fazia judô, futebol, natação, e eles ainda faziam parte do coral da escola. Ou seja, a vida deles começava às 5 da manhã e terminava às 8 da noite, 9 quando tinha o judô. Isso. E aí, por ser uma escola particular, tinha os tais dos aniversários em buffet. Eu não sei, cada cidade tem um costume, mas a nossa, aniversário em buffet para criança. E normalmente é durante a semana, que custa menos, né? Então a gente nunca terminava uma semana sem ter pelo menos um aniversário que ia até às 11 da noite. Então a vida era essa, trabalhar, ir para a escola, ir para o clube, voltar. No começo era até divertido, só que chegou uma hora que os meus filhos estavam assim, eu ia acordá-la para ir para o balé, no começo ela amava, no final ela já estava quase pedindo pelo amor de Deus para não ir mais. E nada contra, mas a vida, sim, dessa forma, fazendo as coisas que todo mundo faz todo dia, sem ter tempo para que eles pudessem se descobrir, pudessem entender quem eles são, chegou uma hora que não estava mais dando. Eu era tradutora, português, inglês, espanhol, italiano, e para poder dar conta dos prazos de entrega, cheguei a um ponto de estar dormindo 2 a 3 horas por noite. Comecei a me iniciar em Red Bull, misturado com Coca-Cola, Guaraná, com café, que eu não gosto, não tomo café e tomava para ficar acordado. E nisso comecei a ter tremores, comecei a ter taquicardias e me dei conta que eu ia deixar o meu marido viúvo com 2 crianças pequenas. E aí foi que eu comecei a buscar alternativas para ter uma vida diferente. E um dia, assistindo a um reality show, que é de viagem italiano, por ser italiano, a gente assiste muitos programas italianos, me veio essa ideia de, como eu falei, enfiar a família no motorhome, já estaríamos de férias, estaríamos tendo uma vida diferente e meus filhos poderiam ter uma escola da vida. Ou seja, conhecer culturas, religiões, conhecer modos de pensar e conhecer profissões, que é a coisa mais importante. Quando você está numa vida tradicional, numa escola tradicional, queira ou não, principalmente numa escola particular, te empurram para você ter uma carreira, ou vai ser médico, advogado, engenheiro ou arquiteto. Porque para uma escola particular, o que interessa para ela, no final do ano, colocar um outdoor na entrada da cidade escrito, mais um que passou na USP e saiu dessa escola. E não é isso que eu quero para meus filhos, eu quero que eles sejam felizes. Se for ser médico formado pela USP, beleza, se é o que o coração dele fala. Mas meu filho, desde os 3 anos, ele quer ser piloto de MotoGP. E a Gabi quer ser atriz. Então não tinha nada a ver esse percurso da escola particular, fazer vestibular, estudar aquele monte de matérias que eles empurram pra gente, e que não tem nada de errado desde que seja o que você quer. Aqui em casa ninguém queria isso. E foi isso que fez com que a gente tirasse os filhos da escola, vendesse a nossa casa, vendesse tudo que a gente tinha, doamos o que podíamos e entramos no motorhome para não ter mais CEP. E já se vão 4 anos. Nós saímos de Piracicaba, nosso percurso, para vocês terem uma ideia mais ou menos, foi sair de Piracicaba e nós fomos para o lado de Foz do Iguaçu. Participamos de um primeiro encontro de motorhomes em Santa Helena, que foi interessante para nós, não é o nosso perfil, mas foi interessante conhecer. Segundo encontro de motorhomes em Missal, onde vocês viram ali no vídeo, tinha uma passeata de motorhomes no meio do campo, muito bonito, é um desfile mesmo. E nós participamos daquilo.
todas coisas diferentes que a gente nunca tinha visto. De lá fomos para Foz do Iguaçu, depois voltamos para o litoral de Santa Catarina, que o pessoal da revista campista que está aqui, eles tinham outra revista que chamava Viva Magazine. E o primeiro número da revista fomos nós na capa. Então eu tinha o lançamento da revista, a gente tinha que estar em Barra Velha na data do lançamento da revista. E a partir dali nós começamos a descer o litoral de Santa Catarina e fazendo Santa Catarina, litoral, montanha, indo e voltando, até que nós chegamos no Chuí. Depois subimos, fizemos Goiás, Minas, Tocantins, Bahia e voltamos. Nós saímos em março. Em novembro a gente tinha que estar aqui para a feira. Não era aqui, era lá em Novo Hamburgo. A feira antes era feita em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Então nós fizemos muito rápido, em 8 meses, essa volta para poder estar presente para a feira em novembro. E depois da feira nós repartimos para a nossa viagem. Depois da feira, em março de 2019, finalmente a nossa casa foi vendida. A gente nem acreditava. E a gente estava justamente passando pelo estado de São Paulo quando ela foi vendida. A gente foi lá para entregar a casa. E aí veio a dúvida. Construir um novo motorhome em ônibus, como a gente sonhava, ou um outro projeto. A gente faz parte de um grupo de veículos de expedição, que são motorhomes feitos em caminhões. E conversando, participando e dentro do grupo, veio a ideia de mudar o projeto totalmente e passar por um caminhão. E foi isso que nós fizemos. Compramos o caminhão e o chassi, né? Compramos um chassi de um leilão lá em Brasília. E desde junho de 2019 a gente vem construindo o nosso segundo motorhome, que é o Gypsy 2, morando no Gypsy 1. O Lucas vai falar um pouquinho do caminhão para vocês. Começamos com o chassi, depois fomos em Espírito Santo para reformar a cabine, porque a cabine estava meio destruída, era de bombeiro, eles batiam na cabine com o bujão de oxigênio e era bem destruída. Depois fomos para São Paulo para fazer um baú frigorífico. Um baú frigorífico por quê? Porque a nossa intenção é virar o mundo, passar em um lugar muito quente e muito frio no mesmo tempo. Não gostamos muito de ar-condicionado, por isso nós perguntamos muito sobre o isolamento térmico. Fizemos um baú com 10 centímetros de espessura as paredes, muito grande. Isso para não colocar o ar-condicionado e também para ter um bom isolamento térmico, um bom calor quando é muito frio, um bom isolamento. E depois fomos fazer as janelas, porque as firmas que fazem os baús térmicos não estão acostumados a fazer as janelas. Porta, sim, porta traseira é fácil, mas as janelas para eles nunca instalaram. Então fomos noutra firma que instalava janela de casa. Fomos instalar janela de casa normal, em PVC. E depois fomos em outro lugar para fazer os móveis. Fomos em Minas Gerais. Ali começou o Covid, parou nós de 6 meses, não? 6 meses num lugar. Quando a gente estava fazendo os móveis, começou o Covid e aí a gente teve que parar uma construção que ia levar 2 meses, acabou levando 6. Além do custo que aumentou, porque se vocês lembram, estavam faltando materiais, tudo começou a subir de preço. Ficamos 6 meses no quintal dessa madeireira. Depois, quando finalmente conseguimos fazer os móveis, fomos. E nós voltamos ao Espírito Santo, porque quando nós compramos o caminhão, que era dos bombeiros, e levamos para o Espírito Santo, a gente tinha que alongar o chassi e pintar a cabine.
Entrando a cabine, alugando o chassi, precisou alterar a documentação, inclusive não passaram no nosso nome. Então ele passou a ter uma placa do Espírito Santo. Então, para fazer depois a documentação de caminhão para a motorcasa, nós tivemos que voltar ao Espírito Santo. E enquanto a gente aguardava fazer a documentação, a gente ficou lá no terreno de um amigo fazendo toda a instalação hidráulica, elétrica, tudo isso. Tudo isso só para explicar o nosso trajeto. A parte de projeto, a Guacira que fez, a parte interna. O nosso caminhão atual é tudo baseado sobre a experiência que tivemos com outro motorhome, que ajudou muito, porque nós entendemos cosa precisava para nós e cosa não precisava. Por exemplo, para nós precisa um TV só. Existe motorhome com 4 TV, e nós não tem, para nós não serve 4 TV. Por exemplo, o forno, nós gostamos muito de ter o forno, entendemos que precisa ter o forno. E várias coisas que ajudaram muito. É muito bom quando nunca usou um motorhome. Eu acho bom alugar, sim, é um pouco caro, mas o retorno que ele dá é muito bom, porque você entende cosa veramente precisa para você. Ninguém pode falar que esse motorhome é perfeito, esse motorhome não é perfeito, porque o motorhome pode ser perfeito para você e não perfeito para um outro. É assim. Muitas pessoas não perguntam qual é o motorhome perfeito, como ele falou, não tem. Cada família tem uma necessidade, cada família tem um projeto. A gente conheceu famílias que viveram anos dentro de uma van em 4 e está tudo certo. Aqui mesmo na feira tem um pessoal que viajou com barraca, com mais de 60 anos, sem banheiro, eles vieram felizes, está tudo certo. Cada um sabe das suas limitações e vai encontrar aquilo que melhor se adapta a si. Nós passamos para esse aqui, então do Gypsy 1 para o Gypsy 2. E fomos fazendo um pedaço em cada lugar, porque é o que cabia no nosso bolso. Muito bom quando você tem dinheiro para chave na mão, está cheio de fabricantes aí maravilhosos que vão realizar o sonho de vocês. Tem gente que tem condição e é maravilhoso isso, porque dá emprego para um monte de gente. E tem as pessoas como nós, que têm menos condições, e a gente vai fazendo um Frankenstein, um pedacinho em cada lugar. Toda a instalação hidráulica, elétrica, os baús, as tulhas, né, foi o meu marido que fez, as caixas d'água. E agora falta só o acabamento interno, colocar fórmica, terminar o banheiro e cair na estrada. Só que a gente caiu na estrada primeiro, antes de terminar. Vamos continuar a viagem daqui, em sentido Bahia, e aos poucos vamos terminando o nosso motorhome. Aí vocês podem perguntar, por que mudamos de um ônibus para um caminhão? Um pouco meus filhos podem responder. A gente já não entrava muito dentro das cidades grandes. Então, mesmo porque o ônibus era enorme. Nosso ônibus é de 9,60 e a largura também é bem larga. E mesmo porque a gente também não tinha muita vontade. Só que também tinha o outro lado, a gente não conseguia muito ir muito bem nas serras. Tipo, a gente ia às serras asfaltadas e tal, mas se não fosse asfaltada, fosse de terra, o chão, já era mais difícil. E a gente queria começar também a fazer os acampamentos selvagens, né? E acabou que a gente teve essa ideia de, tipo assim, de literalmente da noite pro dia, né? Eu e o Gary, a gente foi dormir, daí no dia seguinte a gente acordou e meus pais falaram: o que vocês acham de a gente fazer o projeto no caminhão? A gente, bora, meu, a gente já tá querendo há muito tempo, sabe? A gente subia nos caminhões e achava muito mais legal, porque ele é alto, né? E é mais seguro também, acaba sendo. O beliche, é verdade, pra mim sempre foi um grande problema. Porque o Gary cresceu bastante nos últimos meses, mas antes ele era menorzinho. Agora quando eu comecei a viajar eu tinha 13 anos e eu tenho 1,72 e sei que o beliche era meio ruim, o tamanho também era meio ruim do beliche. Então
a gente acabou fazendo um caminhão bem alto para poder conseguir sentar melhor e tal. Que mais? É exatamente por isso, porque um caminhão também é bem mais divertido do que um ônibus, sendo sobre que ele pode ir em lugares onde ônibus não podem, tipo no meio da mata. Tudo bem que o nosso é um 4x2, porém, de qualquer jeito, você já pode explorar mais o mundo mais selvagem, mais da natureza. Então, com o caminhão, a gente pode estar muito mais perto da natureza e não das cidades monótonas, onde só tem poluição e etc. Então, sinceramente, um caminhão, no meu ponto de vista, é muito melhor do que um ônibus para viajar. E também tinha a questão do painel solar, que a gente fez muito depois no ônibus. E antes a gente não tinha essa autonomia. Agora com o caminhão é bem melhor, a gente tem autonomia de energia solar 100%, as caixas d'água também são maiores, então a gente pode muito bem acampar por dias em algum lugar que tiver sol, sem precisar, sei lá, ir para um posto ou pedir para alguém ajuda. A coisa primordial era o isolamento térmico. A nossa intenção não é ficar só no Brasil. A gente vai terminar o Brasil, porque eu acho importantíssimo que a gente conheça o nosso país antes de ir para fora, até para explicar para os outros como ele é feito. Quando alguém me perguntar, onde você me aconselha a viajar no Brasil? Eu vou falar, não sei, não conheço, é muito chato. E como os meus filhos nasceram na Itália, mas vivem no Brasil, é justo que eles conheçam a segunda pátria deles. E a intenção depois é sair do Brasil, é chegar até o Ushuaia, chegar até o Alasca. Lógico que a gente vai procurar seguir o sol, mas uma viagem de volta ao mundo não tem como você programar tudo. Então a gente pode ser que a gente acabe terminando em um lugar que esteja muito quente ou muito frio. E um isolamento térmico é muito importante. Como o Luca falou, nós não usamos ar-condicionado. Tem 2 no Gypsy, nunca ligamos, não gostamos. O negócio de janela aberta, ventinho. E nesse nós pusemos 8 janelas, 4 claraboias em cima e mais 2 claraboias no banheiro, no box. E por ter uma área grande em cima, conseguimos instalar 6 painéis solares. E a parede tem 10 centímetros de espessura. Nós pedimos para fazer assim porque teve um engenheiro que nos aconselhou a fazer bem pesado pelo isolamento térmico e para ter uma resistência, porque diferentemente de alguns projetos que eles têm uma armação de metal, depois ele é recheado com isolamento térmico, o nosso é totalmente feito em PU e fibra de vidro. Ele tem algumas vigas de ferro somente entre as janelas para não dar rasgo nos cantos das janelas, mas elas não encostam nem na parte de fora nem na parte de dentro para não dar ponte térmica. Ou seja, para não levar frio e calor de dentro para fora e de fora para dentro. Então ele não tem ferros sustentando a carroceria. Por isso a parede grossa para ela poder ficar de pé sozinha. Ele é alto, ele dá quase 1,40 m de altura, então as janelas tem uma sensação de segurança. Lógico, nunca tivemos problemas assim na estrada, mas a sensação ajuda, né, você se sentir melhor, já que a gente dorme muito em postos de gasolina. Mas e tem a laje, né? A água nossa no outro motorhome, era um motorhome de 30 anos, foi feito para rodar dentro do Brasil e naquela época se ficava muito em campos. Então nós temos 300 litros de água no outro, né? Aqui nós temos 750, então já aumentou bastante a nossa autonomia de água. Uma outra coisa, nós, como veículo de apoio, nós não queremos nem moto nem carro para não ter problemas nas fronteiras com documentação, seguro. Então nós temos 4 bikes. No outro motorhome ficava difícil de enfiá-las. Então lá conseguimos, mas ficavam apertadas. Aqui nós fizemos um porta-malas. Pode mostrar a foto da traseira dele, por favor? A foto da traseira do motorhome. Então essa parte todinha aqui é um porta-malas que vai de um lado ao outro, que seja 2,5 metros de largura por 1 metro. Então cabem as 4 bikes tranquilamente. E o motor é dianteiro, no outro o motor era traseiro. Então são várias coisas que a gente foi olhando que nos fez
nos voltar para viajar no caminhão. Tem o lado da aventura também, por ter um casal de filhos adolescentes. E a gente fez uma laje, então isso é muito importante. Peraí para ele pôr a foto da frente. A gente vai colocar uma barraca em cima também, mas só de brincadeira. E a gente gosta muito de subir ali para admirar as estrelas e ver a paisagem. Tipo, ontem eu e o Gregor, a gente estava vendo todos os motorhomes ali de cima. Que nós, quando reformamos a cabine, nós pedimos para abrir um teto solar. E fizemos essa plataforma em cima, com madeira, que tem uma abertura que vocês conseguem ver ali. Então dá para subir e de lá você sentar. Como algumas pessoas fazem isso em cima de combis e de vans, nós fizemos no nosso caminho. E como ela falou, a intenção é pôr uma barraca pequena lá só para poder ter a casa na árvore. Nós começamos a construir 2 anos e meio e infelizmente por causa da pandemia atrasou a construção. Então, eles tinham 2 anos e meio a menos, então não curtiam muito essa coisa da casa na árvore. Mas acho que a gente ainda vai curtir bastante, porque tem o lado criança que fica dentro da gente. Como vocês viram naquele vídeo que a gente mostrou, parte dos lugares que a gente passou, como que os nossos filhos cresceram livres, brincando na areia, descalços, sem ter preocupação, não é criança de apartamento. Então acho que isso para nós foi importante fazer essa escolha, a gente não se arrepende de jeito nenhum. Uma outra coisa que nós investimos bastante é na autonomia elétrica também. Tem 6 placas solares bastante grandes lá em cima e consigo ficar com autonomia, 6 baterias embaixo. Consigo ficar com autonomia de bastante dias. Se tem sol, acho que não tenho problema. Se fica 3, 4 dias de nuvens, já teria um problema. Mas posso já adicionar outras 2 baterias. Essa aqui para nós é importante porque querendo virar o mundo, nunca sabe onde se acha uma tomada ou não acha. Por isso, para ficar bem autônomo também. No nosso primeiro ano de viagem, digamos assim, com o Gypsy 1, como a gente não tinha vendido a casa ainda, a gente saiu com ele do jeito que ele estava e a gente não queria gastar dinheiro porque a gente não sabia quando ia vender a casa e quando ia ter um capital de novo, não podia ficar zerado porque a gente ouve muito por aí pessoas assim, vai para a estrada que a estrada dá tudo o que você precisa. Em termos, ela dá tudo o que você precisa numa emergência, mas se você já parte com um projeto achando que você vai poder depender de todo mundo, não tenho dinheiro para gasolina, vou fazer uma vaquinha, abrir uma vaquinha na internet que vai dar certo. Não é bem assim, ainda mais quando você tem filhos. Então a gente foi para a estrada como ele estava, mas tinha que ter uma reserva para uma emergência. Então a gente não colocou os painéis solares, a gente dependia da tomada. E foi um ano inteiro pedindo energia elétrica, negociando nos postos de gasolina. E algumas pessoas que são viajantes, que gostam dos viajantes, gostam de receber pessoas em casa, nos grupos de WhatsApp nos ofereciam, passa lá em casa, fica lá na frente da nossa casa e a gente fornece para vocês a luz, não tem problema. Mesmo porque nós não usamos ar-condicionado, então era somente para manter a geladeira ligada e carregar um celular ou um computador. Então não tinha, digamos assim, não comportava uma despesa grande para os nossos anfitriões e muito menos para o posto de gasolina. E a gente trocava o abastecimento do diesel pela tomada. E mesmo que a gente usasse ar-condicionado por ética, a gente jamais ligaria o ar-condicionado usando a energia elétrica de outra pessoa. Também assim é fácil, Assim a gente dá a volta ao mundo 3 vezes. E assim foi o nosso primeiro ano. Agora, queria falar um pouco do tipo de viagem, do nosso tipo de viagem, que acho muito diferente de muitos de vocês, porque nós moramos, nós viajamos, mas trabalhamos também. Por isso não temos pressa. A parte mais cara da nossa viagem é o diesel. O diesel é aquele que gasta mais. Por isso nós viajamos, mas muito devagar. Normalmente eu trabalho na tarde
No dia quando precisa viajar, levantamos, depois de manhã vamos fazer 200 km, 300 km no máximo. Já se achamos um lugar bonito, um posto bonito, já paramos e começamos a trabalhar. Esse tipo de viagem é bem diferente dos outros que eu fazia, porque não tem pressa, não tem uma data para chegar. É muito diferente, menos cansativo, acho. Como a gente mora no motorhome, a gente não, apesar de eu ter brincado antes que morando no motorhome estaria de férias, é um modo de dizer. Estaria de férias porque teria paisagens diferentes todos os dias, mas como a gente trabalha, não estamos de férias. E como não estamos de férias, é diferente de uma pessoa que guarda dinheiro para tirar 15, até 30 dias de férias por ano e fala: eu quero ir para o hotel, eu quero ir para um camping, eu quero ficar na piscina, eu quero comer no restaurante. Se a gente fizer isso, a gente precisa ganhar 20, 30 mil reais por mês, e não é o caso. Então a nossa vida é normal, como se a gente estivesse numa casa, só que nosso quintal muda todos os dias. Então a gente cozinha em casa, a gente vai fazer compra no atacadão, para comprar as coisas mais baratas. Viajando assim, a gente não consegue ter uma rotina no sentido... Quando você mora numa cidade, numa casa fixa, você sabe o supermercado que você vai sempre, o produto que você compra, aquela feira, aquela quitanda. A gente tem que pegar o que acha no lugar onde a gente está. A gente passou por cidades na Bahia, por exemplo, tinha 4 mercearias na mesma rua, nenhuma tinha leite, porque eles não tomam. Não tinha fruta, porque lá, cidade pequena, simples, todo mundo tem um pé de fruta no quintal, então não tinha fruta para comprar. E aí, eu gosto de leite fresco, mas se não tem, eu vou tomar de caixinha. E eu acho importante isso para os nossos filhos, que eles cresçam assim, porque eu espero que eles tenham dinheiro para ter 10 funcionários muito bem pagos, cada um deles. Mas se não tiver, que eles consigam sobreviver da mesma forma. E você pegar o que tem naquele momento, eu gosto de carne de primeira, mas se eu só tenho a de segunda, vai de segunda. Se não tem carne, a gente, com essa questão de ficar muito na frente da casa de pessoas que queriam nos conhecer e nos apoiando, a gente conheceu gente de todos os tipos, de todos os lugares do Brasil, de todas as religiões, de todas as formas de alimentação. E se um vegano te convida para ficar na casa dele, você não pode exigir uma bisteca. Você tem que aceitar, agradecer e comer. Se o cara come 4 refeições por dia, você vai comer 4 refeições por dia. Se ele só come uma, você vai comer uma e vai agradecer. Porque às vezes a pessoa te convida. A gente procura ser muito na nossa, sempre lá fora, na nossa casa e não incomodar. Mas se a pessoa te convida também e você não aceita, dá a impressão que você está esnobando. Então a gente procura assim, sempre ser muito sincero e deixar a pessoa à vontade. Então nossa vida foi assim, se adaptando sempre e continua sendo. A gente se adapta a tudo que nos é colocado. Isso é muito enriquecedor. Porque uma das perguntas que nos fazem, principalmente em relação aos meninos estarem fora da escola, é a questão da socialização. E eles falam assim: mas seus filhos não vão para a escola, então eles não têm socialização. Meu modo de pensar, não é uma regra, tá? Socializar a criança de 2 com de 2, 5 de 5, 10 com de 10, não é socializar, é botar a criança na mesma idade para brincar. Eu vou considerar que meus filhos estejam socializados quando eles forem capazes de conversar com uma criança de 1, uma de 10, uma de 15, com uma senhora de 60, com um senhor de 90, com um negro, com um branco, com um índio, com um judeu, com um espírita, com um católico, com um muçulmano, com um heterossexual, com um homossexual, com um bissexual, com um assexuado. Quando eles forem capazes de conversar com todas essas pessoas, respeitando, aceitando, você não é obrigado a seguir a pessoa, mas respeitá-la sim. Aí, para mim, eles estão socializados. Quando o mundo chegar nesse patamar, o mundo vai estar socializado. Pessoas iguais juntas não é socialização. Então, essa é a nossa forma de pensar. E nisso, eles vão falar um pouco sobre a escola deles, como eles estudam e como eles veem o mundo dessa forma. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode levantar a mão, tá?
A gente antes começou a estudar em 2015. Minha mãe teve a ideia da viagem em janeiro, né? A gente saiu da escola em abril. A gente começou a estudar com os livros da escola mesmo, os que a gente estava já usando naquele semestre. E seguindo exatamente os mesmos horários, 50 minutos para cada aula, mais o recreio, tudo certinho, bonitinho, que nem a gente fazia na escola. Mas não era, não sei explicar, não estava dando certo. A gente não conseguia mais se concentrar, e mesmo porque a gente morava numa chácara, então o jardim era enorme, a gente continuava olhando para aquele livro chato, sabe? Então minha mãe começou a pesquisar sobre isso, para poder tentar entender o que a gente podia fazer de diferente. A gente já estava mudando nosso estilo de vida completamente, né? Então, por que não mudar também o estilo de estudo? E minha mãe começou a estudar sobre isso, assistiu muitos vídeos, e a gente acabou descobrindo que tem gente que estuda simplesmente em casa, ou com os livros da escola mesmo, ou de um modo muito mais livre, porque a gente já direciona o que quer fazer de carreira de acordo com os temas que a gente quer estudar. E a gente começou a estudar assim, na verdade, cada um de nós ia todo dia, acordava, tinha mais ou menos uns horários, e a gente estudava na internet, por livros também, etc. Até a gente pensar que também existem faculdades que as faculdades iriam querer talvez um certificado, algo do tipo, e a gente também queria alguma coisa um pouco mais, que tivesse talvez alguma coisa um pouquinho mais tradicional, né, que não fosse tão livre assim. E a gente acabou entrando para uma escola americana, em 2018, acho, 19. E essa escola americana ela não te manda nenhuma matéria, mas o próprio aluno faz exatamente o que a gente estava fazendo. O próprio aluno, todos os dias, vê algum tema e vai se aprofundar nele. E tentar, por exemplo, sei lá, essa planta. Eu quero estudar sobre essa planta, mas eu quero estudar geografia, história, matemática, português, ciências. Então vou procurar as maneiras que eu posso achar de estudar todas essas matérias sobre o mesmo tema. Então, sei lá, posso descobrir qual foi a primeira vez que encontraram essa planta, onde ela mais cresce, que parte do mundo. E se ela pode ser medicinal ou algo do tipo. Então a gente se apaixonou muito por esse estilo de estudo, que é muito mais livre. A gente passa muito em museu, se a gente souber que tiver um museu bem legal ali, a gente passa o dia todo ali. E a gente inclusive grava não só pelo canal, mas pra gente mesmo no futuro assistir e ficar registrado que a gente estudou aquilo. E pra nós mesmos. E depois que a gente estuda, a gente faz um relatório todo semestre, escrevendo tudo que a gente aprendeu naquele semestre. E manda para essa escola americana, que tem uma filial em Portugal e uma subfilial aqui no Brasil. Então, a língua, mesmo que a escola seja americana, eu não devo estudar em inglês, na verdade eu posso estudar em que língua eu quiser. Inclusive eu faço metade em português e metade em italiano, né, para ficar bem gravado. E daí depois eles pegam esses relatórios, eu peço a quantidade de créditos que eu vou querer, né, porque deve ter um máximo dividido por cada ano. E no final eles trocam por créditos. E quando eu for me formar, agora em abril, eu vou me formar, eu devo ter 22 no mínimo de créditos para passar. E é muito importante porque o próprio aluno entende que se ele não estudar, o problema é dele. Então ele vai entender que ele tem que estudar. E uma coisa muito legal também na escola é que nós mesmos temos que dar a nota do nosso próprio trabalho.
E ninguém vai lá e fica colocando 10, 10, 10. Porque sabe que não merece. Se não merece, não vai colocar. Se merecer, vai colocar 10. E é isso. E depois eles te dão um certificado, né, no final, como uma formatura mesmo. É uma escola onde os alunos aprendem a se auto-administrar. Eles estudam que eles têm curiosidade, porque tudo que você estuda é importante. Não somente uma fórmula de Bhaskara, uma tabela periódica. Se você vai ser químico, muito bem você decorar a tabela periódica, mas se você não vai ser químico, é tempo perdido. Se pelo menos você aprendesse para que serve cada elemento químico, seria uma maravilha, mas não é isso que acontece nas escolas do mundo todo. Eu não falo só do Brasil. Na Itália é a mesma coisa, decoreba, decoreba, decoreba. E eles estudando dessa forma, eles já seguem o coração deles para a carreira que eles pretendem no futuro e direcionam os estudos dele para isso. É uma escola que não tem provas e fornece o certificado através do crédito e da autoavaliação. Eles aprendem a se auto-administrar, que é o mais importante hoje, que a pessoa saiba tomar conta de si mesma. Que o papai e a mamãe não vão estar aqui o tempo todo, né? Aliás, ela já está com 17, no ano que vem faz 18, não sei quanto tempo ainda ela vai querer ficar com a gente. Então tem que estar craque em saber tomar conta de si mesma. Saindo daqui da feira, eu vou passar lá pela cidade onde a gente morava para ver meu pai, em São Paulo para ver minha mãe. E depois nós fomos para o Nordeste, porque essa viagem que nós fizemos aqui, ela vai da Chapada Diamantina até o Chuí. Então ainda falta os 2 Mato Grossos, Norte e Nordeste. E em janeiro nós temos um encontro de veículos de expedição no nosso grupo, então a gente vai, na metade de janeiro a gente vai estar lá. E depois eu vou fazer Norte e Nordeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. E a gente espera que nesses próximos meses as fronteiras finalmente se abram ao drone ali, para que a gente possa descer para o Ushuaia e depois subir até o Alasca, como é o nosso projeto, depois ir para a Europa e dar volta ao mundo como a gente deseja. Então a ideia é daqui e aos poucos indo terminando o Gypsy 2. Esperamos vender o Gypsy 1 logo, para também a gente tirar mais um vínculo da nossa vida burocrática. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente está à disposição. No ano passado, nós lançamos o nosso livro, onde a gente conta os nossos primeiros 30 meses na estrada, e nele a gente fala. As pessoas perguntam sempre, é o dia inteiro no WhatsApp, respondendo no Facebook, no Instagram. E aí um livro é mais fácil, né? Tá tudo ali. A gente fala sobre desde que nós nos conhecemos, que tivemos os filhos, que eu fui morar na Itália, que voltamos para o Brasil, como isso, que a gente, a construção do motorhome, nossa viagem e tudo mais. A ideia do livro foi da Gabi, porque assim como ela escreve muito bem, ela sonha em ser atriz e a literatura tem tudo a ver com a vida de uma atriz, né? Então ela teve a ideia do livro e, além do livro, ela vai explicar o que ela pensou sobre esse livro. Bom, eu já estava querendo escrever um livro já antes de sair de viagem, na verdade. E depois que a feira acabou, a feira de 2018, essa mesma aqui, só que em Novo Hamburgo, que tem a foto ali, eu acho que 2 dias depois eu me dei conta de que as pessoas se interessavam muito mesmo por saber como é que era a viagem e tal. E por mais que seguissem os nossos vídeos, eu queria alguma coisa de impresso mesmo, para poder usar como Bíblia, entendeu? Bíblia, como dicionário, assim. E eu falei, eu adoro escrever, então vou dar um jeito, né? E comecei, do nada, assim, peguei lá um Word e comecei. E fui lembrando da viagem, todos os momentos emocionantes que teve, tristes, bons, perrengues, tudo, antes da viagem, inclusive. E fui assistindo os vídeos também, os nossos próprios vídeos, para poder lembrar bem, não esquecer de nenhum lugar. E depois que eu escrevi uma boa parte, eu mostrei para os meus pais, né? E
Eu ia eu ia escrevendo um pouco e depois ia lendo para eles, até que eu terminei e mostrei. Mas ainda estava meio curto, ainda faltavam coisas. E eu pensei assim, a gente viajou em 4. Não teve só a minha visão. É como uma cena olhada por várias câmeras. E não dá pra você usar só uma câmera pra saber direito o que aconteceu. E daí eu falei, por que vocês não escrevem também? Verdade, todo mundo ia querer comentar alguma coisa que teve de legal. Cada um tem uma parte sua no sonho. Mas daí também, como é que as pessoas vão saber que eram 4 pessoas escrevendo, quem que estava escrevendo o quê? Eu perguntei, gente, será que fica mais caro se mudar de cor? Mudar cada texto de cada pessoa de uma cor diferente? Daí ela perguntou pro cara da gráfica, ele falou que não ia fazer nenhuma diferença, porque o nosso livro já era cheio de fotos. A gente não poderia fazer o livro sem fotos para ilustrar. Então a gente acabou fazendo isso, de várias cores, cada um contando o seu. O Gregory gosta muito de pesca, meu pai também, então nos lugares onde tem lago, contando bastante sobre pesca. Ele caiu de bicicleta também, me contou. Eu, a parte de manutenção do caminhão. As cidades italianas que a gente foi também, ele escreveu bastante. E foi isso. Eu também adoro escrever, sempre desde do ginásio, do colegial. Assim como eu gosto de falar, eu gosto de escrever também. Então vocês imaginam que o livro tem boa parte minha e dela, mais do que dos meninos. E assim a gente lançou esse livro em 4 cores e 4 cores de texto. E que a gente está vendendo ele aí, que é uma das nossas fontes de renda também para a gente se manter na estrada. Lançar um livro no Brasil não é nada fácil, exige um bom investimento, mas a gente conseguiu. Fizemos uma campanha no Catarse, vendemos antecipadamente uma parte e o que sobrou nós estamos vendendo aqui na feira para quem quiser seguir o nosso sonho, viajar com a gente. E tem informações valiosas, porque as pessoas perguntam muito, assim como a gente precisou de informações lá atrás, vocês agora estão precisando. Muitos aqui talvez até já viajam, mas tem gente que nunca tinha entrado num motorhome na vida. E tem muitas dúvidas. E tem filhos e não sabe como fazer para eles estudarem, e não sabe qual motorhome escolher, não sabe como se manter na estrada. Então, no nosso livro, nos nossos vídeos, nas nossas redes sociais, a gente coloca todas as informações que são possíveis. Vamos passar o último videozinho para vocês, então, explicando qual é o grande tesouro nosso desta viagem. Principalmente nesse primeiro ano, que eu falei que a gente ficava muito na frente da casa de pessoas, eu tinha acabado de entrar nesse mundo de motorhomes, a gente conheceu muita gente. E a gente fez questão de tirar fotos com todas as pessoas com as quais a gente teve contato. E a gente considera que o grande tesouro da nossa viagem, do nosso dia a dia, são essas pessoas que a gente encontrou. Até talvez aqui nessa sala deve ter alguns amigos que já nos receberam na sua casa, que mais de uma vez, que já estivemos juntos. E é o que você guarda, é o que você leva dessa vida. Que foto bonita, de lugar bonito, você vai no Pinterest e está cheio, você vai no Instagram hoje e você fica babando. E a gente não é fotógrafo profissional, a gente tira com o coração. Mas as fotos das pessoas que passaram pela nossa vida é o grande tesouro que a gente leva de tudo isso. Oi? E emociona. Eu me emocionei ali vendo as fotos dos lugares que a gente esteve e eu me emociono toda vez que eu vejo esse vídeo aí com os nossos amigos. Então, por favor, se puder passar o segundo vídeo.
Inclusive, infelizmente, algumas das pessoas que aparecem nessa foto já não estão mais entre nós. E a gente colocou os nomes deles no nosso livro, nas homenagens. Então é realmente um grande tesouro para nós e uma grande honra ter conhecido todas essas pessoas. A gente espera que agora, nessa segunda fase, esse momento se repita e a gente conheça tantas outras pessoas maravilhosas. Desculpa, a gente me emociona sempre que eu vejo esse vídeo. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente está aqui à disposição. Da escola é Clon Lara. Se alguém escrever para o nosso WhatsApp, eu mando o contato direto da pessoa com quem falar. Tá bom? Nós trouxemos aqui os nossos cartões e aí você pega comigo aqui fora, que a gente vai, para quem for ficar com o livro, a gente vai autografar e vai dar um cartãozinho também. E aí entra em contato. Mas nas nossas redes sociais todas têm. E só para terminar, nosso projeto mudou de Mandar Amor em Família e no dia 30 de junho do ano passado nós passamos a Offer a Dream. Como o nosso projeto é um outro caminhão, um outro tipo de projeto, a gente resolveu mudar até o nome. E escolhemos o nome em inglês para que fique fácil pelo mundo todo para as pessoas entenderem. Porque Mandar Amor em Família, nem na Itália eles conseguiam pronunciar, então é difícil. Ok? Se alguém tiver mais uma pergunta, a gente está à disposição, não só aqui, como lá no nosso caminhão até amanhã, durante toda a feira. Gratidão de coração por estarem aqui. Vai tirar foto com o pessoal, né? Então a gente vai ali. Pode ficar na frente.